Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje eu tenho a ilustre presença de um amigo que antes de ser amigo era professor, um cara que me ensinou muito, que literalmente pegou na minha mão e fez e me ajudou a ser o dentista que eu sou hoje. Sérgio Assu. Fico até emocionado. Imagina, cara, de verdade, de coração. Você sabe que desde que a gente se conheceu, eu tive uma empatia muito grande por você e depois uma admiração. Muito obrigado. A gente conversando lá fora, eu falei a frase que você falou, é uma frase que mudou muito a minha vida, né? Que um dia eu não ia pensar em dinheiro. Eu ia me dedicar a trabalhar e graças a Deus eu consigo fazer isso. Então, eu posso falar que uma parte do meu sucesso vem de você, bicho. Eu fico muito honrado, eu fico muito feliz por ter te ajudado nisso, né? E o que acho que o Thiago quer dizer com isso é que se a gente focar, né? Que a gente estava conversando sobre o que é perfeição, né? E o que é excelência. Então, acho que o que eu quis passar com essa frase para você é que a gente deve focar na excelência, porque se a gente focar no dinheiro, a gente vai perder o foco na excelência, né? E a partir do momento que você faz a excelência, você vai ter o dinheiro como resultado, e eu acredito que você vivenciou isso na prática. Graças a Deus. Fico feliz com isso. Não, cara, só tenho que agradecer. Sérgio, queria que você se apresentasse, falasse quem você é, todas as suas qualificações. Meu Deus. Não precisa ser o Lattes, todas as publicações. Mas para as pessoas entenderem e conhecerem um pouco mais o que é o Sérgio. Então, o Sérgio, ele fez a graduação aqui na USP de São Paulo. Eu me formei em 1992. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive uma aula, não tinha prótese ainda, mas foi como uma aula demonstrativa do professor Tetsuo Saito, né? E ele deu uma aula onde ele mostrou uma reabilitação. Cara, eu lembro dos slides até hoje, isso faz 34 anos, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na odontologia, né? E aí logo eu fui procurar um professor da USP que chama Kaname Matsura, né? E no segundo ano de faculdade eu comecei a fazer estágio com ele. Ele só trabalha com prótese, né? E eu cheguei lá todo feliz, né? Eu achei que ia ficar lá no consultório. E ele tinha uma casa, ele trabalhava no andar de cima, tinha um outro dentista que era o sobrinho dele no andar de baixo, e tinha um laboratório, né? Um laboratório grande com três técnicos. E eu cheguei lá para fazer estágio, eu já achei que ia ficar lá junto com ele. Ele falou, então, o pessoal já está te esperando lá embaixo. Eu não entendi direito e fui ao laboratório, né? E lá eu fiquei 1 ano. Caraca. Antes de subir. Que legal. Foi a melhor coisa que ele fez para mim, né? Então, quando você é um reabilitador e você tem um protético por trás, um técnico por trás, essa simbiose, essa comunicação que você tem com o técnico tem que ser extremamente fluida, né? E talvez a gente fale isso mais para frente, principalmente hoje no digital, né? Então, a gente vai chegar num ponto onde eu quero falar para vocês, né, que a gente recebe até próteses fixas de 3 elementos sem modelo. Eu deixo permito só a impressão do troquel para que ele faça o acabamento. E a Carol, que está aqui, né, minha mulher, ela está aqui, ela sabe que a gente entrega as peças assim, sem ajuste. Sem ajuste, né? Fio dental Tec-Tec e shimstock ou Artfoil com todos os contatos, né? Show. Mas é isso. Então eu vou falar acabei me estendendo a falar de mim. Então eu tenho 34 anos de vivência em prótese, né? 32 anos e meio de formado. Logo que eu saí da faculdade, eu fiquei mais um bom tempo com o professor Kaname Matsura. Depois, eu fiquei bastante tempo com o professor Cláudio Sendic, né? Que era professor da USP. Aí depois eu entrei na equipe do professor Eurípides Vedovato, né? E fiquei até o ano passado na especialização, quando eu
montei o meu próprio curso do digital. Né? E como não dava para conciliar 2 dias, né, eu acabei saindo da especialização e agora só estou lá. Então, o Sérgio tem 32 anos como estagiário e depois professor de prótese. Eu fiz pós-graduação na Unesp. Em São José ou... Não, na Araraquara. E temos uma clínica particular, né? Uma clínica que está sendo reformada hoje para ter um espaço para cursos também. Sensacional. Né? Então a gente está muito animado com essa reforma. E hoje eu sou coordenador de um curso de prótese fixa digital, que a gente chama de Passo a Passo, que teve o seu piloto, vamos dizer assim, né? Então, como é que a gente vai fazer um curso passo a passo do digital? Fizemos um piloto e verificamos que os 4 meses, né? Que seria semestral, mas na verdade são 4 meses, não foram suficientes para que a gente pudesse passar todas as informações que as pessoas queriam que a gente passasse. Né? Então, esse curso foi estendido e a gente deu primeiro na PCD do Jardim Paulista, mas recebemos um convite da Central e passou por uma avaliação e nosso curso foi aprovado. Né? Obrigado. Muito bom. Então, agora eu sou coordenador de um curso de prótese fixa digital e também a gente dá um curso de montagem e análise oclusal digital baseado no arco de Nicole que a gente desenvolveu, né? Que talvez a gente tenha a possibilidade de falar aí durante o podcast. Eu acho que, não sei se eu me apresentei, né? Fica tranquilo que eu vou organizando as ideias. Tá. Antes da gente chegar na parte do digital e do arco, que para mim foi uma grande descoberta que você fez. Eu quero depois que você conte toda a história e qual que é a função, porque com certeza muitas pessoas que vão assistir o podcast são dentistas, e eu acho que foi uma mudança, na minha concepção, muito grande dentro do digital para quem quer realmente utilizar o digital de uma forma correta. Certo. Não só uma moldagem digital, mas uma reabilitação digital. Você falou da faculdade, mas antes da faculdade, o que fez você falar, cara, quero ser dentista? Já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas assim, desde pequeno eu sempre gostei de trabalhos manuais, né? Eu gostava de desenhar, eu gostava de esculpir, né? Minha mãe que faleceu há um tempo atrás, há uns meses atrás, mas ela tinha guardado um bonequinho que eu fiz, né, esculpido numa semente de abacate. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela guardou até, né, quer dizer, ainda está lá na casa do meu pai agora. Né? Então, eu sempre gostei dessa parte. Né? E a profissão que mais me chamou a atenção, porque minha tia era dentista, eu falei, nossa, que legal, né, o que ela faz. Né? E eu sempre quis ser dentista. Assim, eu botei na cabeça que eu ia ser dentista. Né? E eu tinha certeza que eu não queria ser médico, né? Porque meus pais são médicos, né? Minha mãe era médica anestesista, meu pai é médico otorrino, e eu via o dia a dia deles. Assim, né? Eles saíam 3, 4 horas da manhã, às vezes, para acudir um paciente. Né? Então eu falei, não é isso que eu quero para mim. E já sabia disso, e uma vez meu pai me convidou para ver uma cirurgia. Eu comecei a ver e eu acordei com uma enfermeira me abanando. Né? Então, não é para mim. Não vai dar certo. Boa. Não vai dar certo. Então, e a parte da odontologia, você devolver, né, que a gente estava conversando, né, você devolver o sorriso, ou seja, a hora que muitas vezes você deve ter vivenciado isso também, mas quando você vê a lágrima saindo dos olhos, o que significa aquilo que você fez para o paciente. Né? Então, é arrepiante. O que está por trás de tudo isso, né? Isso que é bonito, né? A gente poder fazer o nosso trabalho de excelência que a gente gosta e tocar a vida né? Tocar no sentido de, né? O coração das pessoas. Né? Eu acho que isso é uma grande diferença que faz na vida, né? Quando você falou lá atrás, né? Da frase que me motivou muito, o ponto é esse, né? Existem grandes palavras que vão se tornando moda com o passar da vida, né? E teve uma época que era o propósito. Qual que é o propósito? E as pessoas não sabem qual que é o propósito.
a gente sabe qual que é o nosso propósito. Sim. Né? Quando você fala, cara, eu toquei no coração da pessoa, uma coisinha que para mim era minha obrigação, mas para ela foi uma grande mudança, Sim. cara, é nosso propósito. É. Né? Isso, eu acredito, e acredito que você também vai concordar, é o que faz o profissional ter prazer na profissão. Sim. Né? É algo que é totalmente diferenciador. E quando a gente fala em reabilitação, para você, o que é uma reabilitação oral? Então, tecnicamente falando, né? Então, uma reabilitação oral é quando você tem um paciente que perdeu aquilo que a gente chama de tripé da oclusão, né? Seja relação central e ou dimensão vertical e ou guia anterior, né? E a reabilitação oral, no nosso caso, é protética, mas, né, muitas vezes a gente faz um ajuste oclusal, né? Quando a gente fala no curso de ajustes, o ajuste digital, o ajuste não é desgaste só, né? O ajuste pode ser só por acréscimo, né? Então, muitas vezes, quando você faz tabletops, tudo, você está fazendo um ajuste oclusal por acréscimo, né? Ou um desgaste por decréscimo. Então, você tem a reabilitação protética, né? Você tem a reabilitação por uma análise e ajuste oclusal. A ortodontia é uma reabilitação, a ortognática é uma reabilitação, tá? Então, a gente atua nessas duas primeiras. Então, isso que a gente considera reabilitação. Mas ela é muito mais do que isso, né? O que você estava falando, ou seja, o que você pode devolver ao paciente, né? E talvez essa seja, eu acredito que seja o diferencial futuro de um profissional para o outro, né? O quanto esses dois pontos, é o que você falou, o quanto o profissional está visando a excelência e não o dinheiro, e o também, que eu acho importantíssimo, o quanto o profissional está acolhendo esse paciente, né? Então, hoje tudo tende a ser muito rápido, técnico, para visar o lucro rápido, e eu acho que está faltando muito o acolhimento do paciente, isso que está precisando. Então, numa era que a inteligência artificial está começando a tirar emprego das pessoas, eu acho que o grande funil vai ser as pessoas que realmente vão saber acolher o paciente, né? Isso, pelo menos em curto prazo, a inteligência artificial não vai conseguir acolher, né? Não. Você sabe que hoje eu vi um vídeo de um rapaz fazendo Joaquim Pô, né? Não sei se você viu esse vídeo, com o robô da Tesla. Não. E aí o robô da Tesla ganhou todos, e aí ele falou, tá, mas como que você ganhou todos? Ele falou, porque eu menti pra você. Ele falou, eu menti não, eu roubei de você. Ele falou, eu fiz a leitura da sua expressão facial e do seu movimento, e como o meu processo é muito rápido, eu consegui acertar todos. Ou seja, é uma máquina. Sim. Nunca vai ter o carinho, nunca vai ter a proximidade. Exatamente. Me fala uma outra coisa. Você falou, né, então, esse carinho, esse respeito que a gente tem com os pacientes. Mas, tecnicamente, o que você... Eu vou falar depois o que eu penso, tá? De você. Porque o paciente me falou. Mas o que você acha que você... Quando você senta para atender um paciente, o que é aquilo que você faz que o paciente fala, cara, nunca me trataram dessa forma? Então, né, é engraçado. A Carol sempre fala, né, um negócio, é empatia, ou seja, é você se colocar no lugar do paciente, ou seja, imagina você sentado lá, o que você gostaria que fizessem por você, né? Então, como você vira o rosto do paciente, né? Como você puxa o lábio do paciente, né? Se ele está confortável, né? Se ele está nervoso ou está tranquilo, né? Então, você conseguir ler tudo isso e passar esse acolhimento para o paciente é muito mais do que a minha destreza técnica, vamos dizer assim. Eu sempre falo assim, o paciente não sabe se a sua linha de terminação está exatamente em posição. Se você fez o perfil de emergência em 0 e depois fez... O paciente não sabe disso. O que o paciente vê?
Sim, e a estética, né? Sim. Sim, a função, mas também esse acolhimento que eu falo, essa empatia que você tem faz muito a diferença. Isso eu fiz essa pergunta para você, porque aquela paciente, lembra? Eu Sim, esqueci o nome da dela. especialização. Exato. É. Também não vou falar para não falar o nome Não da expor paciente. ela, Exatamente. claro. Mas eu lembro uma vez que ela sentou, que você falou assim, Tiagão, deixa eu ver aqui como é que tá os preparos, tal. Aí você sentou, ela falou assim, na hora que você sentou, ela falou, eu não senti a mão dele. Eu falei, interessante isso. E aí eu comecei a me treinar e falar pra ela, porque ela tinha o parâmetro seu, Sim. né? E eu falava pra ela, e aí, tá igual? Ela falou, pô, melhorou. E é uma coisa que a gente não percebe, né? De vira pra cá. Exato, né? exato. É. Quando eu parei, eu tava pensando, falei, pô, o que eu vou conversar com o Sérgio? E eu falei, cara, tem um ponto que é um ponto muito importante. Por que eu falo isso? Tem muito paciente que às vezes fala, pô, eu fui num dentista e ele tinha a mão pesada. Né? E o quanto isso traumatiza as pessoas que às vezes já vêm com uma carga ruim, né, de outras experiências profissionais. Exato. Né? A gente pensando agora no digital, tá? Sim. Como que você acessa essas novidades dentro do mundo da odontologia? Eu sei que tem grandes feiras, mas às vezes a gente não consegue em tudo. Como que você faz para você falar, pô, isso daqui eu vou testar esse equipamento, vou testar esse produto. Como que você chega até essas novidades, Sérgio? Talvez eu tenha o privilégio de ter bons amigos, né? E bons amigos, eu digo, donos ou heads de empresas de tecnologia. Né? Então, como é que eu consigo a maioria das informações? Conversando com essas pessoas. Né? Então, essas pessoas elas estão intimamente ligadas a tudo que está acontecendo no mercado. Né? Então, pessoas que trabalham com impressão, então eu converso o que está acontecendo com as resinas, né? Está melhorando, como está funcionando, eu recebo as informações dessas pessoas. Pessoas que trabalham com scanner, pessoas que trabalham com implantes. Né? Sim, as feiras são interessantes, muito interessantes. A internet é perigosa, então se você quiser informações, eu acredito que você deva ir atrás de pessoas que estão intimamente ligadas com essas tecnologias e que são confiáveis. Né? Porque o grande ponto que você até falou antes, né, a respeito de que a internet é perigosa, porque a venda, tudo vem de milagres. Né? Assim como às vezes a gente vê, sei lá, em sites de outros países vendendo scanner a preço que você fala, pô, isso daí não é possível você comprar um scanner que vai ter uma qualidade dessa. E se você chegar pro vendedor, o sujeito vai falar, não, pode falar, porque isso daqui tem a malha, tal, é boa igual, né, e a gente às vezes acaba caindo comprando aí o gato por lebre. Quando que você acreditou, tá? Porque na minha época da especialização, o digital, a gente era, não vou falar mal falado, mas ainda se tinha muitas dúvidas. Sim. De verdade, não sou bom de data, mas eu acho que já vai fazer aí uns 6 para 7 anos que eu fiz especialização. Era quando eu estava entrando. Que acho que você tinha um aitero no consultório, não era isso? Isso. Quando que você percebeu que você falou assim, pô, isso daqui realmente vale a pena estudar, me dedicar, e o resultado tá bom? Como que foi esse processo, essa construção desse processo? Foi longa, né? Mas assim, eu sempre gosto de desafios. E eu sempre gostei muito de tecnologia. Né? Eu fiz Bandeirantes e na época do Bandeirantes foi o primeiro curso de informática. Pô, o que é informática, né? Então, o pessoal mais antigo vai saber que tinha um computador que chamava TK-82, gravava as informações em fita cassete, né? Muita gente não sabe nem que é fita cassete, mas gravava informações em fita cassete. E eu sempre fui apaixonado por isso. Né? E o que eu fazia com o computador? Eu não jogava, eu gostava de programar. Então, às vezes eu fazia jogos para os meus amigos. Legal. Né? Só que eu entro na odontologia e esse lado fica só como um hobby, né? Continuava trabalhando com o computador, tudo. E quando aparece o digital, né, o olhinho começa a brilhar. Mas será que isso funciona? Até que quando você fez a especialização, muitas pessoas me perguntavam, e aí, Sérgio, isso aí funciona? Eu falei, não sei.
né? Eu estou entrando de cabeça e eu vou soltar as informações a partir do momento que eu tiver certeza daquilo que eu estou fazendo. Então, isso faz mais ou menos 6, 7 anos. O Aitero ainda não tinha... O Aitero já estava no Brasil, né? A Line já estava no Brasil com o Aitero, mas só para fazer os alinhadores. Aí, eles trazem a plataforma restauradora. E aí, eu vou lá e, como formador de opinião e como curioso, eu preciso bater a cabeça antes de passar as informações para vocês. E aí, eu compro. Na época, eu não tinha locação, a gente comprou. E qual que era a indicação? A indicação era para coroinha, para um onlay ou onlay, né? E você foi meu aluno na especialização, você sabe o tamanho das próteses que a gente fazia, né? Orelha a orelha. Orelha a orelha. Eu falei, cara, mas será, né, que vai dar, né? Será que vai dar para fazer isso? E aí eu comecei em vez de fazer só um preparo, eu fazia 2, escaneava 3, escaneava 5, escaneava a boca toda, travava no envio, né? E o pessoal que trabalha com a Align, eles estão lá na Costa Rica, né? Então, quantas vezes eu liguei, né, usando o meu portunhol, conversando com os caras para explicar, e eles falaram, mas a gente nunca tinha recebido um arquivo desse tamanho, né? Eu falei, então, melhorem, né? Recebam, né? Aí, então eu bati muito a cabeça. Tá? Eu não vou contar toda a história, mas assim, todas as informações que eu tive que adequar e fui aprendendo, conversando, testando, dando errado, testando, dando errado, testando, deu certo, legal, tudo. E quando dava certo, eu passava as informações para vocês. Sim. Né? Até que hoje, né, a gente tem um protocolo de reabilitação onde é full digital. Show. Né? E tinha um gap. Né? Assim, eu conseguia escanear para ver, né? Eu conseguia escanear preparos, né? Eu conseguia escanear implantes, eu conseguia escanear a boca toda, mas eu não conseguia fazer o planejamento como eu ensinava para vocês, ou seja, arco facial, relação central, Broderick. montar, fazer o Broderick, fechar o articulador, tudo. A gente não tinha essa ferramenta ainda, né? E falei, não, tem que dar certo, tem que dar certo. Então eu fui atrás do Exocad, né? Fui atrás do Blender, que são programas todos de 3D, e fui atrás do Mesh Mixer lá em Ribeirão Preto, com o pessoal da Doni 3D. E quando eu aprendi o Mesh Mixer, eu falei, isso vai dar para realizar a ideia que eu tinha. E aí, qual que foi a ideia? A ideia era, né, fazer alguma coisa que o arco facial faz, né, que é relacionar o superior com o eixo de rotação. E aí a gente começa a testar algumas coisas, e a primeira coisa que funciona, e foi na Carol que a gente conseguiu, foi uma tiara da Nicole. Né, eu entrei no quarto dela e fuçando, eu achei a tiara e botei na boca da Carol, consegui escanear o superior com as marcações lá. E aí essa tiara, né, como todo dentista, a gente pegou Duralay, colocamos mais e começou a funcionar. E uma das pessoas que me ajudou muito na validação, né, foi o professor Emílio Zanata, né? E o professor Emílio, eles não chamam de tiara, o pessoal da antiga chama de arco de cabelo, né? Então ele chamava de arco da Nicole, né? E vamos usar o arco da Nicole, virou arco de Nicole. E vamos fazer um parêntese, tá? Que Nicole é sua filha. Isso, eu sempre falo. Isso é uma parte importante da descoberta. Porque não foi uma homenagem em vão, assim, eu vou chamar de arco de Nicole. Não, porque surgiu de uma tiara, de um arco de cabelo da Nicole. Aí ficou arco de Nicole, show, né? E aí a gente consegue, com o arco de Nicole, fechar esse gap do planejamento. Né? Então, a gente hoje conseguiu fechar o planejamento todo digital dentro de um programa que chama Mesh Mixer. Né? E quando eu desenvolvo isso, o professor Eduardo me agita, fica muito empolgado, né? Ele fala, nossa, Sérgio, cara, você não sabe o que você desenvolveu, eu nem sei, né? Você desenvolveu um negócio e ele faz ele pergunta para mim, eu posso chamar um pessoal, você dá um curso para eles?
curso, né? Vamos, né? Um curso, Sim. um negócio que eu desenvolvi, mas eu falo, né? E ele chama várias pessoas, né? Tipo, Leonardo Buzo, Caraca. né? O Marcelo Teixeira, não sei, a hora que eu entro na sala só tem, né? Quase que eu fugi, né? E aí eu falei pra essa galera e o pessoal gostou, né? E aí a gente chamou foi a primeira edição, né? E aí um curso que a gente nunca achou que fosse vingar por ser complicado, né? Uhum. Tipo, a ideia é simples, né? Mas todo mundo vê aquilo como muito complicado, Sim. né? E com o Arco de Nicole, com o que a gente faz, a gente tira esse estigma, né? De tão complicado. Não é complicado. As coisas são mais simples. E com isso a gente está hoje, em março, vai ter, né, porque a gente fechou agora no meio do ano, no fim do ano, então o próximo é depois do Carnaval, é a 19ª edição desse curso. Caraca, que legal. Né? 19ª edição. E aí pediram, né, para eu falar que quem está ouvindo o podcast Boa. tem 30% de desconto no curso, né, que Show. vai ter em março. Eu posso dar o telefone? Por favor. E aí depois você me deixa que nas descrições eu deixo o telefone também, seu João. Então, a Patrícia, que coordena tudo isso, é um WhatsApp, né, da clínica, é 987665312. Tá? 30% de desconto, fala com a Patrícia. Show, top. Né? E vocês não vão se arrepender. O pessoal tem gostado muito desse curso, que a gente, vamos dizer, desmistifica o que sempre botaram como alguma coisa muito complicada, né? Que só aqueles que estão lá em cima conseguem fazer, e não é nada disso. Tá? E é engraçado porque, assim, mesmo o arco facial, né? As pessoas têm muito medo de mexer no arco facial. Sim, porque né? sempre falaram que é uma coisa super complicada, né? Mas é simples. A partir do momento que a gente mostra para que serve, como faz, né, torna-se simples. Né? Não é difícil. Assim, a montagem para planejamento analógica, ela é muito operador dependente. Por quê? Porque tem muitos passos. Muitos passos. Sim. E se você errar naquele único passo, né, você faz tudo errado. Então, por exemplo, uma das maneiras que a gente fez a validação da técnica foi, a gente chamava um paciente, né, o professor Zanata ia lá no consultório uma tarde e ele fazia toda a montagem analógica e eu fazia a montagem digital. Né? E o Zanata é a sumidade, né? Em oclusão. E aí, para verificar se o digital estava correto em relação ao analógico, a gente fazia o fechamento, o primeiro contato sempre batia, né? E a gente conseguia, a gente fez a validação. Mas eu estou falando isso porque o Zanata, que é o Zanata, eu via a quantidade de passos e todos os cuidados que ele tinha que ter. Né? E a partir do momento que a gente coloca o digital, essas etapas são muito, muito diminuídas, né? E menos operador dependente. Né? Então, geralmente no curso a gente está com 12 alunos, às vezes, como a gente tem que dar um suporte, eu paro em 12, no máximo o último teve 17, né? Mas já foi um sufoco. Mas o que eu quero mostrar aqui? No final, 90% do pessoal chega no mesmo contato. 90%. Caraca, né? Bastante. Bastante, é muita gente. Né? E todo mundo fica feliz. Né? Alguns se perdem lá no meio do caminho, altera o modelo, tudo virtual, mas a grande maioria consegue desenvolver a técnica. Ou seja, é uma técnica reprodutível. E era isso que a gente queria. Alguma coisa que não só o Sérgio faz. Não. Todo mundo que está lá chega no mesmo resultado, entendeu? Tem uma curva de aprendizagem, como tudo, né? E o digital também, né? Teve toda uma curva de aprendizagem, ou seja, aquilo que eu carrego analogicamente há 32 anos,
tudo é usado, ou Sim. seja, todo o Os conhecimento é o conceitos. mesmo. Né? O digital é uma ferramenta que te dá velocidade, uma ferramenta que te dá previsibilidade. Né? Então, a gente estava falando de placas protetoras, né? Ou seja, as placas que a gente faz hoje, antes eu marcava uma sessão de 1 hora para fazer os ajustes. Hoje eu marco 15, 20 minutos porque eu converso 10 minutos com o paciente para explicar o que é e entrego para ele. Ou seja, você tem uma adaptação aos dentes de uma maneira perfeita e aí você analisa os contatos cêntricos e excêntricos, é a placa de Michigan mesmo, sabe? Todos os contatos e aqueles 2 vizinhos em guia canina. Assim, isso que a gente... Então, isso é previsibilidade. E para conseguir isso daí, dá muito trabalho. E paciência, né? E para conseguir isso, você tem uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem tem algumas regras, ou seja, como você escaneia, né, faz muita diferença, ou seja, quando você fez a especialização, você chegava e mostrava o molde para mim, né? Falei, Sérgio, tá bom? Aí eu olhava, falava, dá para corrigir aqui, dá para corrigir aqui. Sim. O escaneamento, como software, né, e novamente a inteligência artificial, ele tenta corrigir os erros e te dá uma malha fechada, bonitinha. Se você escaneou de uma maneira correta ou incorreta, você vai receber essa malha. Se eu mostrar para você, para mim, ou para um cara fudido... Aparentemente vai estar... Pode. Para um cara fera, e ele não vai ver erros. Quer um exemplo? Eu tenho um slide na minha aula que é assim, eu pedi para o mesmo operador fazer 2 escaneamentos. Aí eu pego essas 2 malhas, eu sobreponho, eu dou um match, né, que a gente fala, eu sobreponho elas e peço para o Mesh Mixer medir as diferenças entre as malhas. Tem uma diferença enorme. Por quê? Porque num escaneamento eu pedi para ele seguir um protocolo. Aquele protocolo que aparece na telinha da maioria dos scanners. E no outro, fazer da tua cabeça. Dá uma diferença enorme. Então, existem protocolos de trabalho que a tua garantia que você vai receber baseado nisso. Né? Então é isso que a gente bate muito quando a gente fala, ou seja, não é para escanear de qualquer jeito, não é para tirar o registro de qualquer jeito, ou seja, a partir do momento que você entende o que você está fazendo e segue um protocolo, você tem essa previsibilidade. Tá? E hoje, depois de um tempão e depois de uma íntima relação, aquilo que a gente estava conversando também, com o laboratório, ou seja, o laboratório não é o cara que você culpa quando dá errado, o laboratório é teu parceiro. E quanto melhor você entrega as informações para o laboratório, mais previsibilidade ele vai te entregar. Né? Então, eu converso muito com o laboratório e, por exemplo, essas coroas que entram hoje, a gente entrega sem toque, não foi assim desde o começo. Tá? Foi muita conversa, né? Ou seja, muito ajuste, né? Então, existem parâmetros que você precisa regular, ou seja... Parâmetros, quando você fala, parâmetros ou na fresadora ou na injeção. E você sempre faz fresado ou injetado? Então, muita gente acha que fazer injetado, a gente está falando de disilicato, tá? Então, se a gente está falando de disilicato, analogicamente, você faria um enceramento, esse enceramento entra dentro de um revestimento específico, aquela cera vai embora e você injeta a cerâmica lá dentro. Perfeito. Tá? Digitalmente, você pode trabalhar ele inteiro no CAD, no desenho, aí vai para o CAM, que é na fresagem, e você corta um bloco. Né? Esse bloco custa mais caro, bem mais caro do que a pastilha que você injeta. Só que conversando com donos de laboratório, se você fizer a conta de tempo que o técnico vai utilizar para fazer, né, porque você precisa fazer o desenho, aí você precisa, esse desenho de CAD, ele é fresado numa cera, que é calcinável, que tem, né? Essa cera é injetada, vai no revestimento, vai no forno, sublima, aí volta para coisa. O tempo que ele gasta, financeiramente, não vai valer a pena. Tá? Isso quem me falou foi o Júlio, tá? da Kion, né? Porque né, a gente nunca tinha feito as contas, mas assim, a fresagem acaba sendo mais barata. Né? Interessante. Então, é bom pensar nisso. É bom pensar nisso. Como resultado, os dois são muito bons. Tem muita diferença? Não. Não. Mas assim, novamente,
Quando você fresa, você diminui as etapas onde o técnico coloca a mão, né? E aí eu sempre falo isso, né? Feliz ou infelizmente, que eu não sei ainda, toda vez que o ser humano coloca a mão, né, você tira a previsibilidade, você diminui a previsibilidade, infelizmente. Vamos colocar infelizmente, porque não é porque ele quer, mas é porque é inerente a milímetros ou micros que vai gerar essa diferença, né? Então... Não, e depende muito, né? Porque a máquina não precisa dormir bem, né? A máquina não tem brigas de relacionamento, a máquina não bebe e fica de ressaca, né? Então, tem todas essas coisas que o ser humano... tem essas alterações. Às vezes o cara está num dia que ele não está focado naquilo que ele está fazendo. Sim. Né? Então, quando você coloca o processo o mais em máquinas possível, a previsibilidade sim é maior. Tá? O Sérgio, me fala uma coisa. Quando você vai fazer uma coroa unitária, você também usa o arco ou não? É só quando você vai fazer a reabilitação? É porque assim, quando a gente faz uma reabilitação, né, ou uma análise oclusal, a gente tem que abrir e fechar a dimensão vertical. E toda vez que você abre e fecha o articulador, né, se maxila e mandíbula não estiverem corretamente posicionadas ao eixo de rotação do paciente, ou seja, se essa distância do articulador for diferente do paciente, quando você abrir e fechar o articulador, vai dar diferença. Né? Então, a função do arco de Nicolle é muito simples. É simplesmente você posicionar maxila em relação ao eixo de rotação, que é o que o arco facial analógico faz, mas ele não faz com tanta precisão, porque ele não para no eixo de rotação, ele entra dentro do meato acústico e tem uma compensação. Né? Quando a gente faz o arco de Nicolle, a gente marca... você pode marcar pela literatura, que é 12 e 13 milímetros tragos, né? A câmera está aqui, né? Tragos, canto do olho, ou você pode utilizar, né, um axiógrafo para achar exatamente o ponto de rotação, que alguns pacientes a gente fez assim no Eduardo Miyashita, né? Marca exatamente o ponto e você consegue posicionar o arco de Nicolle exatamente naquele ponto de rotação e não numa posição média. Né? Isso dá muita diferença, principalmente quando você tem uma diferença, né? Não só no sentido anteroposterior, mas no sentido lateral também. Tá? Então imagina que você está trabalhando no articulador nesse eixo, mas o eixo do paciente é assim. Me corrija se estiver errado. Geralmente os erros maiores é nessa posição, né? E não anteposterior. Exatamente. Sr. Gil, me fala uma coisa. Quando você faz essa reabilitação total, vamos pensar superior e inferior, quanto tempo demora? Esquece tempo de... Vamos colocar, desde do preparo até a entrega. Tempo de cadeira. Tá. Eu acho que o tempo mais importante é o tempo de provisórios, né? Então, qual que é a sequência? Então, o paciente vem, a gente já antes, analogicamente, né, vamos fazer um comparativo, analogicamente eu conversava com o paciente, né, eu já pedia as radiografias, o paciente vinha com isso, eu precisava moldá-lo, né, esse molde, né, ele precisa ser vazado, ele tem um tempo, depois eu preciso fazer o arco facial, montar ele no superior, né? Esperar, né, o gesso cristalizar com o superior, pegar os registros, montar o inferior, esperar o gesso cristalizar e daí eu verificar, né, fazer as verificações. Hoje em dia, o que a gente faz? Né? Então, a partir do momento que eu tenho as radiografias, tomografias, seja os exames complementares que você pediu, o paciente senta na cadeira, a gente faz um escaneamento superior e inferior, né? Faz o escaneamento do arco de Nicolle. Se o paciente for manipulável, né, a gente tem uma impresso, né, a gente chama de escadinha de Marina, né, porque a Marina é filha da Carol. Para nenhuma das meninas ficarem chateadas. Então, aí quando eu desenvolvi o arco de Nicolle, a Marina falou, tio, você não vai fazer nada para mim? Aí quando eu fiz, quando eu imprimo, né, uma escadinha que nada mais é do que uma tira de long, vamos dizer assim, mas que você não precisa, né, você vai entrando, é uma escadinha.
E se o paciente é manipulável, a gente já tira um registro, né, próximo da relação central. E aí, em 15 minutos, eu monto esse paciente no articulador e já consigo ver, né, a discrepância entre RC, onde eu gostaria de começar, e MIH, onde aquele paciente está. Tá? E a maior vantagem do digital é que eu consigo, como as malhas vão se cruzando, eu não preciso desgastar gesso. Né? Então, eu consigo chegar numa posição, por exemplo, até onde eu quero a guia anterior. Né? E se não é aquela posição, eu volto. Quando eu faço isso no gesso, já era. Né? Ou faz que nem o Zanata, que troqueliza todos os dentes, né? E vai tirando. Mas a gente faz isso em uma sessão de 1 hora, eu consigo escanear tudo e já montar. E eu não dou o planejamento, óbvio, nessa mesma sessão, sim, mas eu já estou com ele montado. Né? Então, voltando à tua pergunta. Né? Então, essa sessão de planejamento, aí baseado nesse planejamento, a gente já faz o Broderick. Né? A gente desenvolveu dentro do Mesh Mixer a técnica de fazer o Broderick. Esse Broderick feito digitalmente, né? Eu não preciso levantar o canino, eu não preciso de compasso, né? Eu já coloco o Broderick, travo o Broderick, mando pro laboratório, ele me insera virtualmente o inferior baseado no Broderick, eu recebo, fecho o superior, vejo que a altura que eu quero, naquela dimensão que eu determinei, volta travado para ele, ele me insere o superior. Baseado nisso, é feito provisórios, é feito a guia de posicionamento, né, RC e dimensão vertical. Então, foi uma sessão. Nessa próxima sessão, a gente vai instalar esses provisórios no paciente. Né? Então, na segunda sessão, que é grande, né, a gente marcou um período inteiro para o paciente. E a gente faz coloca os provisórios nesse paciente. Superior e inferior. Superior e inferior, dentro daquela dimensão vertical, dentro daquela relação central, que é o ponto de partida, por isso que eu falo dos provisórios, ou seja, não é porque eu montei e planejei em RC que o paciente vai ficar naquela relação central. Tá? É uma posição de partida que eu quero ver a acomodação estética, fonética e funcional desse paciente. Então, o paciente fica com esses provisórios. Então, esse tempo eu não consigo te determinar. Né? Porque às vezes aquilo que eu planejei está ok, e vamos embora. Ou não, eu preciso mudar algumas coisas no meio desse caminho. A partir do momento que o provisório está ok, aí a gente vai para a fase de escaneamento. Então, por exemplo, a gente já atendeu pacientes que vêm de fora, né, só para ser reabilitado. Então, fizemos escaneamento em uma única sessão de quase 2 períodos. Né? Então, toda a boca foi escaneada. Mas o que é muito legal do digital é que num único arquivo eu tenho o pré-scan, que seria o índex do provisório que a gente fazia. Tá? Eu tenho os preparos já troquelizados dentro de um único arquivo que já tem cada um dos troquéis já posicionados em relação ao arco. Então, não preciso de moldagem de transferência. Que eu fazia moldagens individuais, fazia troquel, depois fazia um casquete de transferência, fazia todo aquele molde de transferência para o técnico fazer um modelo de transferência para que a gente... Não, todas as fases já foram suprimidas. Né? Outra, lembra que quando a gente fazia implantes, né, os implantes estavam conjugados a essa reabilitação, fazia na moldagem de transferência. Porque é uma moldagem de transferência. Hoje em dia não, você coloca o Scambari e vai junto nesse único arquivo. Então esse único arquivo já tem todas as informações, tem o índex do provisório, né, tem todos os preparos, troquelizados, com as margens delimitadas, né? Então o laboratório sabe exatamente onde você quer que a tua próstata termine, e os implantes, né? Então a transferência, seja do implante ou seja do pilar intermediário, já está tudo naquele arquivo. Então a gente fez o planejamento, a gente fez a desmontagem, a gente fez o escaneamento, tudo isso é enviado ao laboratório e você pode fazer tudo de uma vez. Se você tiver pacientes que não possam vir muitas vezes. Né? Eu recomendo, né, fazer primeiro inferior, deixa no provisório, e depois você faz o superior. Mas se você quiser agilizar o processo, a gente conseguiu fazer
entregar nessa próxima sessão, né? E aí é sempre bom você colocar uma placa de proteção nesse paciente. E aí, com a previsibilidade que a gente tem hoje, né? Eu estava te falando, eu tenho pacientes que às vezes eu envio pelo correio, né? A placa. Tem pacientes que moram fora e estavam, né, com uma outra, a placa quebrou alguma coisa, a gente imprime outra e manda pelo correio. Tá? Ô Sérgio, me fala uma coisa. Uma das coisas que os pacientes mais reclamam, né, quando você vai fazer, às vezes, mesmo que seja um arco todo, é o cansaço da cimentação. Porque, Da cimentação? Tá. Porque é aquela coisa de um para um, né? O paciente ou você? É mais o paciente do que eu. Eu fico no meu hiperfoco, o tempo passa e eu não tô nem aí. É crítico, né? O que você faz aí de diferente? Porque se você vai fazer superior e inferior, vai passar ali umas 4, 5 horas. Sim. Tem alguma coisa diferente que você está fazendo hoje ou não? É isso mesmo. Não, então, a fase de cimentação, né, toda vez que eu dou aula de cimentação, eu falo, né, não encara a cimentação como estou me livrando, né? Na verdade, é o grande finale daquilo, tudo que você fez. Sim. Né? Então, merece toda a sua atenção. Né? E é uma fase muito crítica. Né? É uma fase crítica porque você precisa estar focado não só na adaptação da prótese, tudo, mas existe todo um protocolo hoje em dia de condicionamento, dependendo daquilo que você está fazendo, tem uma maneira de você tratar tanto a peça quanto o substrato, o dente. Né? E se você não entende aquilo, você não faz direito. E aí perde adesão, é por isso perde que falam adesão, que dá falha. Né? Então, né? Existem muitas coisas que estão aparecendo. Né? Então, a gente tem um contato muito próximo com o professor Mário Góes, né, da Unicamp, a Carol fez mestrado e doutorado com ele, que trabalha com adesão. Né? Então, a gente recebe algumas informações privilegiadas, ou seja, mas pelos trabalhos que ele publica, né? Mas é muito tecnicamente sensível, né? Toda essa cimentação. Então, voltando à tua pergunta, talvez eu reclame mais que o paciente, né? Se for reclamar, ou seja, mas merece todo cuidado e assim, para mim é a sessão mais tensa, se eu posso, mais tensa, né? Porque é o grande finale e tudo aquilo que você fez com todo o capricho, se você cimentar incorretamente, você estraga todo o trabalho. Né? E quando tem cimentação muito grande, eu chego no consultório, as meninas falam, o senhor tá bravo? Eu falei, não tô bravo, eu tô concentrado. Tô concentrado, exatamente. Porque uma coisinha torta já era. Exato. Né? Sérgio, me fala uma coisa. Você falou um pouco, né, a respeito da inteligência artificial. Como que você faz essa leitura da inteligência artificial, pensando aí, não na parte do escaneamento, mas dos softwares, de como ela tá, você mesmo falou que ela tá não tirando o trabalho das pessoas. Como que você faz essa leitura pensando na odontologia, né? Às vezes algum programa que você viu, que você acha bacana, tal. Qual que é esse parâmetro aí atual a respeito da inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem ajudando os dentistas, né, facilitando. Vamos falar especialmente do digital, né? Vamos focar, porque senão a gente acaba viajando. Então, falando em escaneamento, por exemplo, né, o começo era muito difícil escanear. Né? E o que acontece? Os hardwares, né, tipo o scanner mesmo, muda muito pouco, Thiago. O que muda? O software. Né? O software de como ele pega as informações e como ele compila essas informações. E aí entra a inteligência artificial. Então, vou te dar um exemplo. Né? Então, hoje, todos os scanners, eles sabem o que é dente, o que é gengiva. Se você coloca o dedo no meio, ele vai ler e depois ele vai limpar. Né? Se você pôr a bochecha, ele vai limpar. Então, isso ajudou muito o dentista a escanear, por exemplo. Mas também tem que ter o ser humano atrás daquilo que entenda o que ele está fazendo. Né? Eu sempre falo, você não pode fazer aquilo mecanicamente. Toda vez que eu dou aula de scanner, né, e o Marcelo Teixeira falou assim, pô, aprendi uma frase com você. Você aprendeu uma comigo, o Marcelo aprendeu outra. Ele fala assim, Sérgio, eu sempre lembro de você. Eu falo,
pense como um scanner. Ou seja, você tem que entender como aquela máquina funciona para que você possa lidar, né? Então, o ser humano não sai de cena. O ser humano comanda aquilo porque ele entende como aquilo funciona, né? Então, se você escanear de qualquer maneira, o software vai te dar um resultado que não tem que a palavra agora é fidedignidade, que é uma somatória, né, entre a veracidade, que aquilo que é o quanto eu escaneei o copo do tamanho do copo, isso é veracidade. Tá? E quantas vezes o scanner consegue fazer isso da mesma maneira, isso é precisão. A somatória disso aqui chama fidedignidade, que é vamos dizer, a grandeza que vê se aquilo que você está escaneando está bom ou não. Tá? Resumindo. Show. E essa fidedignidade, a única segurança que você tem é que você pense como scanner e siga um protocolo, né? Que é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Ele vai te entregar. E voltando à inteligência artificial, então ela pode atrapalhar. Né? Um exemplo. Né? As empresas não sabem ainda o que é o arco de Nicole. Então, se você começar a escanear com o scanner da Align, por exemplo, o Itero, ele vai começar a ler, ele fala, isso aqui não é nem dente nem gengiva, ele apaga. Mas ele tem a possibilidade, se aperta um botãozinho lá na tela e está lá, desabilitar limpeza automática, que nada mais é do que inteligência artificial. Alguns outros scanners chamam até de inteligência artificial e você desliga. Né? E aí eu consigo escanear o arco e consigo trabalhar, ou seja, tem um ser humano por trás. Né? A Sirona, por exemplo, né, que tem a Prime e a Omni, ele consegue escanear o arco de Nicole bonitinho, mas na hora de processar, ele sabe, ele remove. Só que ele não tem como desligar a inteligência artificial. Né? E eu acho isso ruim. Né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma pessoa que saiba o que está fazendo, ele tem que ter o controle das coisas. Né? Então, eu falo para os alunos, ainda, né, a Dentsply quer controlar e ela nivela por baixo, eu até entendo. Né? Mas você não pode deixar a inteligência artificial te reger as coisas. Né? Você tem que usar a inteligência artificial ao seu favor. Sim. Essa é a minha opinião. Vou tirar só uma dúvida, depois tem uma outra pergunta que eu quero fazer. Tá. A dúvida é o seguinte, protocolo, vocês já fazem tudo digital também? Tudo digital. E a leitura da gengiva é super preciso. Então, os softwares, né, eles vêm evoluindo muito e hoje você tem alguns comandos, né, que você pode falar, eu vou ler gengiva, né, eu vou ler face. Então, isso é o que? A inteligência artificial trabalhando, né? Que falou, eu não vou limpar, por exemplo, a gengiva, né? Eu não vou, porque ele já sabe o que é palato, ele já sabe o que é rebordo inferior, ele sabe o que é língua, né? Então eu limpo isso, eu deixo isso, né? Então é o software. Nesse curso de reabilitação, você fala tudo isso? Falo tudo isso. Pô, Sérgio. Tem vaga ainda, Thiago, tem vaga ainda. Aí a Angélica fala, você tem que fazer um pouco menos de coisa. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E aí ela fala, você tem que fazer um pouco, mas eu não consigo. Sempre tem uma coisa nova pra fazer. Depois a gente conversa. Sérgio, me fala uma coisa. A gente tá quase indo pro final aí. De tudo isso, como você vê o futuro da odontologia? Quando eu falo do futuro, assim, a gente sabe, né, que as novas gerações, elas estão muito consumista de digital e pouco usando a parte de raciocínio. Exato. Né? Que você vê a odontologia nesse futuro? Então, eu sempre falo, né? Às vezes eu converso com o Eduardo Miyashita, com o Zanato, com o Eurípides e eu acho que nós somos o divisor entre... Não existe uma divisão entre odontologia digital e analógica, mas existe um divisor de águas entre toda aquela galera que tem aquele conhecimento da prótese, né? Então, todas aquelas informações que em nada mudou, tá? Os conceitos são os mesmos, e esses conceitos eu utilizei para desenvolver o fluxo digital.
né? Então, Perfeito. esse fluxo digital nada mais é do que um fluxo mais simples de ser feito, desde que você domine a técnica, do que o analógico, mas os conceitos são os mesmos, né? Só que o que a gente vê nessa nova geração? A gente vê que eles já esqueceram esses conceitos, né? Então, talvez nós sejamos aí o último dos moicanos, né? Que tem esse conhecimento, né? Mas outra pergunta aqui, que até a gente estava conversando com a Carol, é que será que a partir do momento que a máquina tiver todos esses conhecimentos, é necessário que o dentista saiba de tudo aquilo que aconteceu? O que eu quero dizer, assim, por exemplo, vamos falar de alguma coisa específica para exemplificar. Então, a gente te ensinou, né? Eu te ensinei o que é ângulo de Bennett, o que é shifter, o que é side shift, não sei o quê. Tudo isso para que a gente, dentro de um equipamento analógico que tenta, ao máximo, reproduzir os movimentos da boca do paciente para que o técnico possa trabalhar, né? E hoje em dia, quando a gente fala no curso de montagem e análise oclusal digital, eu consigo colocar todo o paciente lá dentro, né? Eu consigo colocar a tua face, se quiser colocar a tomografia, dar um match de tudo, né? Então eu tenho você lá. E hoje tem muitos scanners, e vai chegar lá, que conseguem captar o movimento do paciente e colocar lá dentro também, né? Então, para que eu preciso de Bennett, Fischer e Side Shift se eu tenho todos os movimentos já do paciente lá? Para que eu preciso colocar um articulador analógico que foi inventado há muito tempo atrás e foi fundamental para que a gente fizesse as próteses? Mas para que agora que eu tenho você, Thiago, dentro do meu computador, eu preciso montar você dentro de um articulador analógico, né? E essa pergunta eu fiz num dos cursos e o aluno me respondeu com uma frase assim que eu achei demais. Ele falou: Sérgio, isso aí se chama conforto psicológico, né? Então, é o conforto psicológico daquele que sempre trabalhou no articulador, e na hora que a gente dá esse curso, a gente ainda põe o articulador lá dentro para que o aluno tenha o conforto psicológico, para que ele tenha um link, a referência, né? Para que seja mais lúdico aquilo que a gente está fazendo. Mas, voltando ao futuro dessa parte, eu acho que a gente está conseguindo cada vez mais colocar os pacientes dentro do nosso computador para fazer o planejamento, e dessa maneira talvez alguns conceitos que a gente tinha como montagem articulador, ângulos, tudo, talvez, não sei, se percam e não sejam necessários. A gente se percam do conceito do profissional, não da necessidade do planejamento. Não, também da necessidade do planejamento. A partir do momento que eu tenho todos os movimentos da boca do paciente dentro do computador, eu não preciso de referências angulares para colocar dentro de um articulador, porque isso são referências angulares que a gente coloca no articulador analógico para que aquele articulador analógico trabalhe o mais próximo do paciente, né? Mas a partir do momento que você tem precisão, ainda a gente não tem essa precisão, mas a precisão de captação desses movimentos, você vai ter dentro do computador, né, um avatar do paciente que você fala, ó, faz lateralidade, faz protrusão, e você faz toda a prótese lá dentro do paciente, desenha e faz todos os movimentos do paciente. O paciente, Thiago, vai estar inteiro lá dentro do... Aí eu vou te fazer uma pergunta mais viajante. Toda vez que a gente faz uma reabilitação, né, que a gente mexe em dente, necessariamente a gente vai mexer em músculo, certo? Sim. Já que a gente vai aumentar a dimensão vertical, a gente vai mexer em músculo. Quando a gente faz uma alteração muscular, a gente vai ter uma nova posição mandibular. Sim. Né? Porque, querendo ou não, você deu um novo fechamento, um novo contato, e aí o músculo fala, vou aprender com isso. Na verdade, você está determinando uma posição que o músculo vai se adaptar. Então, toda vez que a gente... Tu continua a tua pergunta, você não fechou a pergunta. Porque aí, será que o paciente, quando estiver fazendo a movimentação, será que não está alterado ao ponto de fazer as movimentações erradas? Sim.
né? Então, mas quando a gente fazia toda a captação desses movimentos no analógico, a gente fazia a captação da mesma maneira. Então, uma das coisas que a gente discute hoje é que talvez os movimentos tenham que ser feitos com o mini-reg do professor Zanata, onde você faz os movimentos independente dos contatos dentais. Perfeito. Né? Então, aí você tem os movimentos baseados realmente na articulação do paciente. Essa foi eu nem tinha pensado porque mudou de nome, né? Antes tinha um outro nome, não tinha? O dispositivo era DAF, né? Era DAF e agora chama mini-reg. Porque quem não conhece vai usar o jig que sempre aprendeu lá atrás, sim, né? sim. E aí, teoricamente, é operador dependente, né? Eu lembro do meu caso da especialização, que demorou várias vezes a gente tentando chegar numa posição e não chegava. Porque, às vezes, né, olhando dessa forma, eu sempre fico muito preocupado do profissional preguiçoso. Porque quando a gente tem um conhecimento, você sabe avaliar, né? Igual você falou, não, a gente precisa ter o laboratório próprio precisa ser próximo. Muito. A gente sabe fazer. Se a gente sentar para fazer uma cerâmica, pode não sair a melhor cerâmica, mas a gente vai saber fazer. E a gente sabe cobrar o laboratório, falar, putz, isso aqui não ficou legal, né? Essa face não tá bacana, o perfil de emergência não tá bacana. E isso é algo que eu sempre fico pensando como que a inteligência artificial vai ver isso, porque é óbvio, né, que se a gente pegar, sei lá, o ChatGPT, tem trilhões de possibilidades que ele consegue responder. E às vezes eu fico me perguntando, quando eu fiz essa pergunta para você, foi proposital exatamente para ver você que está lidando direto com a parte digital, como que seria essa sua resposta? Porque do jeito que você falou, você acredita num futuro que realmente a máquina pode conseguir gerar aí, às vezes, quase o diagnóstico, o plano de tratamento e às vezes até mesmo o próprio preparo. Se tiver uma mão, né, já existe robô que coloca implante, às vezes para fazer um preparo, não, antigamente os scanners eram gigantes, agora estão diminuindo. Né? Então, nessa sua ótica, cara, faz sentido de um dia a odontologia ser quase nula, pensando em profissional. Eu não sei, eu acho que sim. Vai chegar um ponto, óbvio, né? Até que existem muitas legislações sendo feitas sobre inteligência artificial, ou seja, tentando direcionar melhor isso ou bloquear até certo ponto. Mas eu nunca concordei com bloquear tecnologias, ou seja, na verdade, você bloquear tecnologias é tampar o sol com a peneira, ou seja, na verdade, a gente precisa adaptar essa tecnologia. Esse futuro que você desenhou, eu acho que não chega em curto, médio prazo, tá? Eu acredito, sim, que vai chegar um momento, né? Mas, enquanto isso, a gente vai aproveitar dessa inteligência artificial. Como é que eu vejo o futuro? Eu vejo o futuro de profissionais que precisam do conhecimento para que consigam. Eu fiz até um slide no Canvas com inteligência artificial que eu falei assim: desenho um japonês regendo uma orquestra, né? E ele fez um desenho, eu tenho aquilo como slide, né? Então eu sempre falo que nós, né, reabilitadores, somos maestros. É o que você falou, talvez você não faça uma cerâmica, né? Mas a gente sabe que agora é a hora do pianista, agora é a hora do ceramista, né? Agora é a hora do violino, né? Então agora é a hora do endodontista. Então nós somos o maestro de tudo isso. E nós temos que ser maestros também dos softwares, né? Ou seja, você precisa saber o que está entendendo, o que está acontecendo, para que você consiga extrair o melhor daquilo, né? É isso que eu acredito. Mas para isso precisa ter conhecimento, né? Porque se você fica naquela zoninha de conforto, você vai acabar você vai virar simplesmente um operador. Um fazedor, né? Um fazedor, exato. Show. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. E é algo que eu brigo muito, né, da parte positiva, assim, de bater muito na tecla, tanto dos dentistas com quem eu converso, que já são mais velhos de formado, quanto com a nova geração.
né? O quanto esse conhecimento é importante, quanto essa curiosidade é importante, quanto estar associado a pessoas inteligentes e responsáveis é importante. E você sabe que assim, a gente teve no curso 2 alunas que eram tecnofóbicas, vamos dizer assim. Que legal. Né? Então, no começo, não funciona, não funciona. Até que, mostrando de uma maneira simples e lúdica, né, hoje em dia elas viraram a chave. Né? Então, eu estou falando isso porque você falou de geração antiga. A geração antiga já vê a tecnologia com um murão, sabe? Aquele muro que você não consegue ver o outro lado. E não é isso. Né? Ou seja, é muito mais simples do que parece. Mas, novamente, precisa ter um protocolo. Né? Então, o que acontece? E eu falo muito com quem vende scanners, né? O pessoal fala, não adianta vocês pintarem um mundo lindo. Né? Às vezes, trabalhar com scanner é muito mais difícil inicialmente do que a moldagem. Né? Então, precisa mostrar que existe uma curva de aprendizagem que é mais curta para alguns, que é mais longa para outros, mas que dentro de um protocolo você vai conseguir chegar num resultado de previsibilidade muito maior do que aquilo que você trabalhava analogicamente. Então, esse muro não é tão alto como as pessoas. Né? Então, se eu posso passar uma mensagem para o pessoal que tem medo, né, que é tecnofóbico, né? Então, o muro não é tão grande, mas tem que saber o que está fazendo, tem que entender o que está fazendo, que a hora que você passa o muro, né, a alegria que eu vejo no rosto, né, eu não quero falar nomes, né, mas assim, a alegria que eu vi no rosto dessas alunas foi demais, Thiago, foi emocionante. E eu sempre falo dessa aluna em especial, assim, que ela xingava scanner, não sei o quê, e ela superou de uma tal maneira, assim, que foi fantástico, assim, ela é o exemplo de que a gente mostrando o caminho para essas pessoas, elas conseguem superar. E não foi só ela, foram várias, né? Foram várias. Sérgio, ó, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Puta, muito eu bom. adorei conversar com você. Fazia tempo que a gente não saía pra conversar. Sim. A gente fica falando, né, Carol, que a gente vai sair pra comer. É terrível, nunca acontece. Pra finalizar, meu amigo, eu sempre peço pras pessoas falarem uma frase, tá? Você falou várias aqui. Você, com bom oriental, você sempre tem frases fantásticas. Mas uma frase que a pessoa pudesse ler todos os dias, que da mesma forma como você falou uma frase pra mim, que pudesse mudar a pessoa, seja ela qual for, seja um dentista, seja um advogado, seja um padeiro, uma pessoa que eu falasse, cara, legal essa frase, isso vai mudar a minha concepção de vida. Você sabe que tem uma coisa que eu sempre falo, eu falo para Nicole desde que ela é pequenininha, né? Então, eu sempre falo que quando você faz alguma coisa, seja aquilo que for, você tem 2 coisas que precisam estar presentes. Uma é paixão. Você precisa fazer aquilo que você está fazendo com paixão. E outra é o que você falou, foco. Então, a partir do momento que você tem paixão e foco naquilo que você está fazendo, com certeza você vai ter um bom resultado. Né? Então, talvez isso seja ligado àquela frase que eu te falei de não pensar no dinheiro. Né? Então, quando você faz aquilo com excelência, ou seja, quando você faz aquilo com foco e paixão, você vai ter, com certeza, o resultado. Então, se essa frase que eu posso contribuir um pouquinho para as pessoas, acorda e fala, cara, eu vou fazer aquilo, eu vou focar naquilo que eu vou fazer e eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Né? Show. É o que eu falo para Carol, a gente não sai do consultório não é porque né, a gente não aguenta mais, não, porque a gente tem paixão naquilo que a gente está fazendo, né? E a gente sabe que a gente precisa ir para casa. Existe vida fora do consultório, né? Mas eu não vejo a hora de voltar para o consultório, né? É isso, Thiago. Sérgio, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara, é uma honra. Porra, para mim, você tava lá nos top 5 que eu falei, cara, essas pessoas precisam estar porque fizeram parte da minha vida. O ano que vem eu faço 20 anos de formado, então... Parabéns. Obrigado. Ter você aqui, cá, de verdade, foi muito importante, da mesma forma com o professor Israel, o professor Eurípides, que são pessoas que me ajudaram muito, me abriram muitas portas. Obrigado, pode contar comigo, você sabe que eu puder te ajudar, eu acho que talvez você mais pode me ajudar do que eu te ajudar, mas pode contar comigo com o que eu puder te ajudar. Sempre está aberto, se quiser um dia tiver mais alguma ideia, fala assim, Tiagão, vamos conversar de tal coisa,
as portas estão abertas para a gente voltar a conversar. Eu agradeço muito, Thiago. É uma honra É uma honra emocionante você saber que você pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? E aquilo que a gente estava falando, seja... a gente está falando de odontologia, mas começamos a falar de vida, ou seja, quando a gente está na vida, né? E se você lê a vida como uma passagem por aqui, não fique focado só lá, né? No final, ou seja, o que eu vou conseguir, quanto dinheiro eu vou ter, ou, né? Na verdade, curta o caminho, né? E o curtir o caminho fazendo diferença para as outras pessoas é demais. Né? Obrigado, cara. Imagina, obrigado a você. Meus amigos, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Compartilhe essas grandes frases, compartilhe esse conhecimento. Se o seu dentista ainda não está na digital, cobre dele que ele precisa entrar no digital. Nas inscrições vão ter os contatos do Sérgio, o contato do curso, e aguardo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado.